Fala galera, tudo bem? Então, voltando sobre o vídeo que eu estava falando anteriormente, sobre curiosidades da vida de morar fora. Antes eu falei sobre algumas curiosidades da vida e agora eu vou falar mais especificamente sobre curiosidades estruturais das casas, como funcionam a parte das casas em alguns países que eu tive ou que eu morei. Nova York. Nova York é um estado, uma cidade principalmente, né? Eu vou falar mais especificamente usando mais o Manhattan como exemplo, mas no contexto geral, é bem antigo. Os prédios, apartamentos, lógico, tem exceções, tem alguns modernos e tal, mas no contexto geral eles são antigos, eles são bem antigos. Mas todos têm, uma coisa importante, todos têm aquecimento dentro de casa, porque é frio, no inverno é bem frio, então é uma coisa que tem todos, mesmo nos antigos ou nos novos, obrigatoriamente tem que ter aquecedor em todas as casas ou apartamentos, mas com isso, para eles serem antigos, eles não têm acessibilidade. A acessibilidade é muito difícil, muito difícil. Eu, sinceramente, quando eu morei lá em Nova York, eu ficava pensando como um cadeirante mora em Nova York, porque é muito complicado. Eu morei em todos os lugares que eu morei, eu tinha que subir escada. Aliás, para não dizer todos, eu tinha um lugar só, um prédio. Olha que eu morei em vários lugares diferentes. Eu morei em todas as... morei em Manhattan, eu morei em Brooklyn, Queens, Bronx, eu morei em todas as partes, literalmente, de Nova York. Então, só teve um lugar que eu morei que tinha elevador. Tá? Então, todos os outros não tinham. Geralmente era terceiro ou quarto andar de escada. Não é porque eu sou pobre, não. Até porque, realmente, o que eu falei, realmente você é rico, né? Você vai morar num apartamento caro e, consequentemente, vai ter elevador. Mas se você tem uma classe de classe média, né? Ou média normal, razoável, geralmente você não vai ter elevador, tá? Geralmente, não sei porque eles têm muito esse costume, né? Nos Estados Unidos, eu acho que no geral eles têm bastante costume. Eles têm costume de ter várias salas, sabe? Então, mas para isso mesmo, essa é para receber as pessoas, aquela é para ver televisão, aquela é para as crianças brincarem. Para mim é tudo aqui dentro da mesma sala, né? Então, enfim, mas é um costume deles. Uma outra curiosidade é que 95% de Nova York é prédio, acredito eu, tá? Eu tô dando uma média que eu criei na minha cabeça. Pra não dizer que eu nunca vi casa em Nova York, e Nova York, quando eu digo, é Manhattan, tá? Manhattan inteira, mesmo lá em cima ou lá embaixo, eu não me lembro de ter visto casa. Eu acredito que eu tenha visto, sei lá, umas 3 casas em Nova York, em Manhattan inteira. Lógico que Bronx, Brooklyn e Queens você encontra muito mais casas, tá? New Jersey você encontra muito mais casas, já não é Nova York, mas enfim. New Jersey você encontra muitas casas. Então, em Manhattan você praticamente não vai encontrar casa. Quem tem casa provavelmente é alguém que já herdou da família, não sei o quê, que deve ter umas 5 perdidas por dentro de Manhattan. Então, você vai sempre morar em apartamentos em Manhattan especificamente, ok? Agora vamos para Portugal. Portugal, a a parte estrutural de lá é bem parecida com o Brasil, as casas são bem parecidas com as do Brasil, no contexto geral, de divisão de ambientes, de como é, assim, estruturalmente, no contexto geral, é bem parecida com a do Brasil. Várias casas lá tem cave, daqui a pouquinho eu explico melhor o que é cave. Eu acho que, não sei se é a grande maioria, mas bastante casa lá, o prédio tem apartamento, tem cave. Acredito que mais casa tenha cave do que apartamento em Portugal. E daqui a pouquinho eu explico o que é isso. E o principal dos apartamentos e casas que eu gostaria de falar sobre Portugal é a dificuldade de se alugar um imóvel lá. Em Nova York é complicado, pedem-se alguns documentos. Se você é ilegal, então, aí tem uma dificuldade muito maior, porque você precisa de alguns documentos. O que dificulta para você alugar um apartamento em Nova York é você ser ilegal, porque você às vezes precisa de alguns documentos básicos, que você sendo legal você tem, então, né, tá de boa para alugar apartamento. O que Portugal, geralmente as pessoas, lógico que existem pessoas ilegais também em Portugal, mas né, a grande maioria, por exemplo, brasileiro, a grande maioria tem nacionalidade, mas tem uma dificuldade, mesmo você sendo português, eu sou portuguesa, e eu tive uma dificuldade absurda. Eu fiquei 4 meses tentando alugar uma casa e eu simplesmente não continuei morando em Portugal. Um dos motivos foi por isso. Eu não conseguia achar um apartamento que eu conseguisse alugar. Não era falta de dinheiro, não era falta de documento. Aí tem uma outra coisinha aí que, né, também dificulta o fato de eu ser brasileira.
e de português não gostar muito de brasileiro. Mas aí é uma outra história que eu falo num outro vídeo. Enfim, fiquei 4 meses que nem uma louca, desesperada, tentando, fazendo todas as coisas. Meu marido tinha emprego, então eu tinha contrato de trabalho. Não conseguimos alugar uma casa, um apartamento, nada. Por 4 meses, estamos procurando e não conseguindo. Então, fica a dica para você que quer morar lá. Você resolva muito antes de se mudar. Você vai lá procurar se tem como você alugar uma casa antes. Mas tendo certeza também, uma outra coisa extremamente importante que eu já falei num outro vídeo aqui. Cuidado com golpes, porque muita gente dá golpe para esse negócio de alugar apartamento, alugar casa. Então tenha certeza absoluta de que a pessoa é a dona ou a responsável legal pelo apartamento ou pela casa para você poder alugar. E vai com a certeza de que você já tem um lugar para ficar. Porque é muito difícil de alugar depois quando você chega lá, tá? Eu já tô avisando com antecedência. Lógico que existem exceções para tudo que eu tô falando aqui, existem exceções, né? Exceções minhas experiências, não quer dizer que as minhas experiências são que é a mesma que todo mundo. Enfim, vamos agora a Luxemburgo. Luxemburgo, temos bastante acessibilidade nos prédios, né, e tudo mais. Mais ou menos. Por exemplo, meu prédio, eu tenho um elevador maravilhoso. Olha que lindo, só que é um elevador bem pequenininho, mas ainda assim cabe o carrinho do Noah. Foi a maior felicidade, porque quando eu olhei pro elevador, eu falei, elevador! Eu olhei e falei, eita, aqui eu acho que o carrinho do Noah não vai entrar. Né? O carrinho do Noah é bem grande, mas cabe. Enfim, mas o que eu fiquei mais preocupada, o que eu não gosto daqui, é que ele tem eu não sei, tem um negócio no meio do meu caminho para eu entrar. Então eu tenho que subir um degrauzinho, aí eu passo pela porta, que todas as portas são muito difíceis de abrir, tá? Tem uma dificuldade muito grande, que elas são pesadas. Aí você puxa, que não é uma maluca, aí você passa o carrinho, aí você faz o contorno, aí você desce um degrau, faz o contorno, sobe o degrau de novo, abre uma outra porta que é pesada pra caceta, e não contente, tem mais 4 degrauzinhos ali na frente, degrauzinhos, enfim, né? Quem sabe português melhor me corrige aí. Na frente do elevador. Então eu tenho que pegar o carrinho de novo e subir esses 4 degraus aí para poder acessar o elevador. Então não tem tanta acessibilidade assim, mas tem o elevador pelo menos. Eu tenho que subir 2 andares de escada, né, até chegar em casa. Bem, todas as casas aqui tem 2 ou 3 andares, isso é uma curiosidade. Só, eu pelo menos nunca vi uma casa de um andar só. Sempre tem pelo menos 2 ou 3 andares, muitas vezes tem o sótão, muitas vezes tem porão, muitas vezes, enfim, mas pelo menos 2 andares da casa. Eu nunca vi nada com menos de 2 andares, geralmente são 2 ou 3 andares as casas aqui. Aí todas têm cave, como eu falei, eu vou explicar agora o que é cave. Praticamente todos os apartamentos aqui, casas aqui em Luxemburgo, não vou dizer 100%, porque eu não tenho certeza dos 100%, mas, sei lá, pelo menos 90%, tem cave, que é uma salinha de bagunça, né, resumindo muito. Nos prédios são lá embaixo no subsolo, cada um tem como se fosse um quartinho de bagunça, com sua chavinha bonitinha, então você guarda lá. Por quê? Porque a gente tem aqui, né, aqui no Nova York e tudo mais, a gente tem a mudança de tempo, de temperatura, de clima, né? Inverno, verão. Então a gente tem que ter realmente roupas para o verão, roupas para o inverno, a gente tem que trocar o armário todo. Então geralmente as pessoas fazem isso, guardam as coisas lá, tipo as coisas agora é verão, então as coisas todas de inverno estão lá embaixo na cave. E outras coisinhas também, né? Minha bicicleta tá na cave, a gente pode colocar o que a gente quiser. Os bagulho, né? Guarda bagulho, né? A cave. Então, praticamente todos os apartamentos e casas aqui tem uma cave. Outra curiosidade, todos os apartamentos e casas aqui têm vidros temperados. Que são vidros temperados? Aqueles vidros grossos. Por quê? Porque o inverno aqui também é tenso. Então, para não deixar o vento, o frio passar para dentro da casa. Isso ajuda muito com o quê? Ajuda muito com a gente por causa do som também, porque eu fecho minhas janelas aqui e não escuto um barulhinho. Como eu já falei em outro vídeo, eu tenho 2 obras aqui perto da minha casa, na minha rua, uma de um lado, outra do outro, literalmente estou no meio de 2 obras, então quando começa eu já fecho os vidros todos e isso não me perturba, porque eu não escuto praticamente barulho nenhum. Não acontece, depois eu vou mostrar pra vocês uma coisinha extra aqui de como funciona também as portas e janelas na Europa, que eu acho super interessante. Enfim, outro detalhe também de Luxemburgo banheiros. Aqui a gente tem banheiros e tem lavabos. Novamente, a grande maioria, não vou dizer todas as casas, nem todos os apartamentos, mas a grande maioria tem um banheiro e tem um lavabo. Aí o que é de estranho, não só estranho, porque no Brasil a gente não tem tanta facilidade assim de ver banheiro e lavabo, mesmo no apartamento ou numa casa de um quarto. Meu apartamento é de um quarto.
Então, não tem tanta facilidade a gente ver isso, né? Mas por que que a gente acha mais estranho ainda? No meu apartamento, geralmente, foi até uma exceção, graças a Deus. Mas no contexto geral, eles têm uma mania estranha. Além de separar, o que que eles fazem? Um é a casa de banho deles, que, né, como o português fala, que tem o chuveiro, banheiro, se tiver banheiro ou não, e tem uma pia. Aí no outro, que tem o banheiro, que tem o vaso e a pia. Cara, se você já colocou um banheiro inteiro ali, por que tu não coloca, aproveita e coloca um vaso ali dentro também, para ter logo 2 banheiros para as pessoas poderem fazer suas respectivas necessidades simultaneamente, caso necessário. Não consigo entender. A minha casa, graças a Deus, dentro do meu banheiro, ele é completo, tem vaso, pia, banheira, chuveiro, e no outro, no lavabo, tem a pia e o vaso. Graças a Deus, mas é uma exceção, porque geralmente aqui no Luxemburgo, onde é para tomar banho, não tem vaso, tá? Só uma curiosidade esquisita de Luxemburgo. Aqui temos outro costume, geralmente as cozinhas, elas são planejadas, então, né, as cozinhas são todos bonitinhos, os armáriozinhos, as coisas tudo enfiado dentro, a geladeira fica dentro do armário, você abre a porta do armário e tem a geladeira ali dentro. Aí no meio do armário tem o forno, e aqui eles têm o costume de ser separado o forno e o fogão, aquele cooktop, né, que é só a parte do fogão, e aí, que não é, a gente não usa aqui, não é que seja nunca, mas novamente a grande maioria não trabalha com gás aqui, é só com fogão elétrico. E aí o forno a mesma coisa, e aí o forno tá no meio dentro do armário lá e tudo mais. E aí, por conta disso, temos um pequeno grande problema. Aqui eles têm o costume de usar geladeira, mini geladeiras. Não é frigobar, é tipo um frigobar um pouquinho maior. Eles têm tamanhos de geladeiras diferentes aqui, exatamente para poder caber dentro desses projetos aí da cozinha. E por quê? Por exemplo, meu apartamento é de um quarto, porque mora eu, o Salem e o Noah. Então, a minha geladeira é muito pequenininha. É muito pequenininha. Ela é um pouquinho maior que um frigobar. Um pouco maior que um frigobar. Por quê? Porque, teoricamente, é um apartamento para uma pessoa, no máximo para um casal. Então, você não precisa de muito. Principalmente porque as pessoas daqui não são como no Brasil. A gente tem costume de fazer arroz, feijão, comer carne, salada, não sei o quê. Então, a gente come muita coisa simultaneamente em cada refeição. Aqui eles não têm esse costume, né? Eles também comem muito na rua, ou pedem comida, assim como em Nova York também tem muito esse negócio de delivery, não cozinhar, né? Pedir essas coisas todas. Então aqui eles também têm muito, então eles não costumam, não tem essa necessidade de uma geladeira gigante com um monte de coisa, porque eu tenho. Principalmente porque aqui, como eu já falei em outro vídeo, aqui os supermercados fecham cedo, fecham às 8 horas. Então, eu gosto de ter tudo aqui, caso eu precise, tá aqui. Senão, se eu quiser comprar no mercado, só amanhã, né? Então, por isso que eu tenho tudo isso aqui guardadinho, bonitinho, e eu gosto de uma geladeira grande. Então, com isso, eu tenho lá na minha casa uma outra geladeira maior, que também não é da gigante. É uma maior, mas não é. É um pouquinho menor, é muito engraçado. Isso aí eu nunca tinha visto esse tamanho. Ela é entre a normal nossa do Brasil e a minha menorzinha, né? Que também não é um frigobar. Então, uma da minha altura, um pouquinho menor que eu, da minha altura, sei lá. Acho que é um pouquinho mais baixo que eu, acho que é assim. Eu tenho 70, deve ter uns 60 de altura. Pra vocês entenderem que tem uns eletrodomésticos meio esquisitos. E a última curiosidade é que tanto aqui quanto em Nova York, a gente não tem costume de fazer como no Brasil. A gente tem costume de sempre querer ter eletrodomésticos novos, de última geração, e bababá, bebê, porra nenhuma. Aqui a galera fica usando, e fica usando, e fica usando, assim como em Nova York. O forno, o fogão, eu cheguei em Nova York, o que eu via de fogão, velho, 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 bem cuidado, não é tipo velho podre, sujo, não. Velho, bem cuidado, mas velho, velho, eu tava, caralho, de quando que é esse fogão, gente? E assim, entendeu? Lá e aqui a gente não tem esse costume. Eu, por mim, com certeza eu compraria. Falta-me dinheiro, né? Se eu pudesse ter a cozinha toda moderna, de última geração, teria. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Mas no contexto geral, porque eu sou brasileira, sou pobre e fico pensando nessas coisas. Mas tem, mas no contexto geral, aqui e nos Estados Unidos, eles, em Nova York, pelo menos, eles usam muito os móveis antigos, os eletrodomésticos bastante, por bastante tempo, modelos bem antigos e tudo mais. Enfim, essas foram minhas curiosidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer um outro vídeo com curiosidades sobre né, coisas mais específicas da vida, né, como educação, saúde, transportes, coisas como funciona mais aqui em Nova York, em todos os lugares que eu já passei. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar. E se quiser fazer uma pergunta, manda. E por favor, me sigam, tá bom? Beijo!